Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal. Estaremos nesse vídeo finalizando o assunto Morte e Vida, o Poder da Língua, né? Esse é o parte 2. Para que ficasse mais fácil aí de assistir, devido a questões de tempo, né? Eu resolvi dividir em duas partes. Aqui estaremos dando a abordagem final de uma experiência vivida em uma experiência só, as duas partes, né? Como é aqueles que falam segundo a vontade de Deus e aqueles que não entendem o poder das suas palavras, o peso e a consequência de suas palavras e falam segundo a carne e sofrem as consequências. Venha comigo estudar esse assunto um pouquinho mais a fundo. Vamos lá então, entender como que as consequências, né, das nossas palavras, elas tendem a se manifestar no plano físico através do plano espiritual. Para isso, vamos abordar aí, tratar de um fato, né, relatado na Bíblia, lá em 1 Reis 17, do 1 ao 4. É a parte inicial para entendermos a palavra do homem de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: sai daqui, vá para o leste e esconda-se, junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então, podemos ver aí, né, que o servo de Deus, Elias, ele estava alinhado com o entendimento aí do coração do Pai. Ele era um profeta de Deus e ele sabia qual os desejos do Senhor para o seu povo. Então, mediante a isso, você não vê esse homem de Deus indo buscar primeiramente oração, porque ele já estava em comunhão com o Pai, sabia quais os planos do Senhor e o entendimento do Senhor sobre toda a nação, sobre tudo que estava acontecendo aí com esse rei Acabe, que tinha muitos agravantes aí na sua trajetória, inclusive sua mulher Jezabel. Então, ele professou uma palavra, que não houvesse chuva, a não ser novamente pela sua palavra. Então aí você vê o entendimento que nós precisamos ter. Eu vou falar para parar de chover, para chover. Não que isso seja impossível, mas não é esse o foco. É que nós devemos entender em nossas vidas qual é o querer do Senhor. Que levemos cativos, primeiramente, todos os nossos desejos, pensamentos e sentimentos aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos sare, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos alinhe, nos coloque no centro da sua perfeita vontade. Pois ali, no centro da perfeita vontade, tudo aquilo que pedirmos ao Senhor será realizado. Vou pedir qualquer coisa? Sim, mas por quê? Porque você estando no centro da perfeita vontade de Deus, o seu coração estará alinhado com o dele. Você não vai pedir nada que venha a visar somente o seu benefício, o seu querer, os seus sentimentos, a sua vontade. Não, você estará cativo à vontade dele, à expansão do reino dele, à expansão do amor dele, à proclamação da palavra dele. Ele e não você, e não eu. Então aí começa a se entender o desejo do Pai. E começa a se entender que aquilo que falamos tem um peso. E tudo que falamos tem consequências. Nós veremos na sequência. Nós sofremos a consequência daquilo que falamos. Mas o primeiro critério para sermos abençoados aí nesse ponto primordial, que é as nossas palavras, e foi o pecado que eu abordei lá na questão de batalha espiritual, e é o tema que está sendo tratado aqui, porque nós precisamos entender isso para pararmos de sofrer. Muitos dos nossos amigos, amados irmãos e cristãos e parentes, enfim, todos que estão ao nosso redor têm sofrido
pelo que falam, pelo que professam, sem vigiar, sem entender o peso daquilo, a sentença que isso vai gerar, a consequência, porque tudo é movimentado no plano espiritual através de palavras e ações e gestos que têm o mesmo peso na questão de exteriorizar os nossos sentimentos, intenções e ações. Então, devemos cuidar muito bem com o que falamos e ter a certeza de que o que falamos e professamos está na verdade e segundo o coração do Pai. Vamos ver agora a consequência desta palavra que o homem de Deus falou. Então, como eu falei, tudo que falamos e professamos, as sentenças que geramos com as nossas palavras, trazem consequências para nós e para os que nos rodeiam, e para todo o mundo físico e espiritual. Vai ficar bem nítido essa consequência nesse texto que está na tela, 1 Reis 17, do 7 ao 14. É um texto um pouco longo, mas faz-se necessário para entendimento. Vamos lá. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Eu vou dar uma pausa aqui só para comentar. Entende-se assim que a palavra foi do homem de Deus, segundo a comunhão que ele tinha com o Pai, o entendimento que ele sabia do Senhor. Ele professou a palavra. E o que ele falou aconteceu. E o Senhor honrou e só deu a instrução para que ele fosse ao riacho. Agora, a consequência dessa palavra determinada, claro que tudo para um propósito maior, para uma bênção, para um milagre, tudo tem um propósito. Nada escapa ao entendimento, ao plano maior celestial do Senhor. Tudo está no propósito e no controle de Deus, se assim o permitirmos. Então, Elias falou, aconteceu, mas teve a consequência. Secou-se o riacho. Então, acabou o suprimento de água do próprio Elias. Ele estava sujeito vamos dizer assim, ao ônus daquilo que ele professou, assim como os demais. Mas Deus aprove uma solução para isso, que também acarretaria uma outra bênção. Então, aqui na sequência, nós vemos isso, da viúva que Deus preparou para cuidar de Elias. Ali. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água? Numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Então, aqui o Elias pediu a água, para a mulher que o Senhor preparou para ele, para alimentá-lo e cuidar dele. E quando ela estava indo, ela já tinha entendido esse pedido e já estava atendendo esse pedido, já ia fornecer a água para saciar a sede dele. Ele fez um novo pedido, que trouxesse um pedaço de pão. Então a ideia é enfatizar a declaração que a mulher faz aqui na sequência, que é o que ela profere com a boca dela, segundo o seu entendimento de vida. E diz assim: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então ela falou, jurou por Deus. E aqui na sequência, que eu vou ler agora, vem o problema do que ela falou sem vigilância. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Isso saiu da boca dela. E ela tinha jurado em nome do Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso, porque ela não era da nação, então ela não conhecia o Deus de Israel como nós, como o povo israelita conhecia e como nós conhecemos agora, através de Jesus Cristo. E ela declarou essa sentença: para que comamos e morramos. Isso saiu da boca dela. Isso foi uma palavra proferida que gerou
uma abertura, um certificado assinado para que o inimigo tivesse legalidade de atuação. É nisso que devemos ter muito cuidado com o que falamos. E na sequência Elias respondeu. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí aqui a palavra de Deus. Ó. O homem de Deus tinha dado uma sentença lá atrás e agora ele vai falar em nome do Senhor novamente. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, mesmo a mulher trazendo esse cenário contrário, mesmo ela proferindo essa maldição para ela mesma, né, ela determinou ali essa sentença. Comamos e morramos. Isso foi uma coisa que ela falou, uma sentença que ela gerou. Mesmo assim, o homem de Deus sobrepujou isso naquele momento e colocou a bênção do Senhor, que a farinha não faltaria e nem o azeite. E assim foi. Deus abençoou. Deus honrou a palavra do homem de Deus e não faltou a farinha e não faltou o azeite na botija. Porém, como eu disse, tudo que nós falamos acarreta consequências para nós e para aqueles que estão próximos a nós, principalmente aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, como era o filho da viúva. E, infelizmente, como ela havia gerado lá antes do profeta declarar a bênção que viria sobre a vida dela, né, a provisão que viria para ela e para que ela abençoasse ao profeta, porque isso é um conceito que precisamos entender também na questão de prosperidade espiritual, que se reflete também na prosperidade financeira, né, a prosperidade que podemos ver. Nada que recebemos do Senhor é simplesmente para acumularmos, para termos em abundância e exibirmos. Tudo que o Senhor nos dá é para que possamos ser abençoados e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Então ela foi abençoada para abençoar o Filho de Deus, o profeta, naquele momento. Mas a sentença que ela gerou lá atrás, comamos e morramos, foi cumprida. Porque a bênção já tinha sido estabelecida pelo Senhor. Mas o inimigo queria tragar, ele queria fazer a parte dele, que é matar, roubar e destruir. Ele veio e matou o filho da viúva. E claro, como nós nunca gostamos de admitir nossos erros, somente aquilo que fazemos de bom, ela teve que culpar alguém. Então, nesse cenário, teve que transferir, né, essa responsabilidade para alguém. E é aí que vamos na sequência aí do tema, do assunto, né? E diz assim a palavra, na continuação, né, de 17, 1 Reis 17, do 17 ao 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias. Reclamou a Elias. Que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Então, ela sabia que tinha pecado, ela sabia que tinha errado, mas queria transferir essa responsabilidade, entender do homem de Deus por que isso tinha acontecido com ela. E a sequência da palavra diz assim, que daí o profeta, mesmo sabendo que isso, né, não era provinda de Deus, mas ele entendia que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, para aqueles que se entendem como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, como profeta que era, segundo o coração de Deus, ele tomou a atitude que nós devemos sempre ter, independente de culpa, independente de legalidades geradas, que cada um deve reconhecer, mas devemos sempre buscar trazer a presença de Deus para consertar aquilo, trazer o entendimento, como estou tentando trazer aqui, elucidar alguns pontos e alguns conceitos espirituais, e entendam também, antes de dar sequência aqui, que tudo isso que estamos estudando aqui, que eu estou trazendo aqui, faz parte de encaixe naquilo que falamos
lá no tema passado sobre batalha espiritual, porque nós vivemos em todo o tempo em batalha, e aquilo que falamos são armas, né, para nos defender ou para servir para nos atacar. Então, por isso que precisamos entender muito bem esses conceitos para não sofrermos e não perdermos batalhas, mas sermos soldados usados na mão e na presença do Senhor. Então, dando sequência, Elias falou assim: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva? Com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: o Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Então precisamos entender que isso foi um ato, daí não seria uma palavra, seria um ato profético, um ato de trazer ali o uso dos nossos corpos, né, como instrumentos na mão do Senhor para que a vida voltasse ao menino, a transferência de calor humano, ajudando ali, sendo uma parte do uso para que voltasse ali o espírito de vida a esse menino. Isso é uma ação do profeta, né, de fazer esse ato profético ali. E na sequência diz assim: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora é um ponto que eu quero enfatizar muito bem, que muitas vezes, por não entender isso que eu estou falando para vocês, por não termos esse discernimento, por não estudarmos a palavra de Deus, por não buscarmos levar tudo aquilo que possamos gerar em nós, sejam palavras, pensamentos, atitudes, cativos pela palavra, nós pecamos por falta de entendimento. A palavra de Deus diz: o meu povo peca porque lhe falta entendimento. E muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, pelo excesso de informação gerando uma consequência de desinformação ou informação inútil, muitas vezes falamos coisas que não sabemos, proferimos sentenças, liberamos ações do inimigo sobre as nossas vidas por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E foi o que aconteceu na vida dessa viúva. Porém, depois de ter essa experiência de errar, pecar e ver o resultado do seu pecado, e ver que Deus, apesar do pecado do homem, ele é capaz de transformar a situação, de corrigir os nossos erros, de nos dar transformação, libertação. Depois de ver tudo isso, aí sim ela falou algo, vamos dizer assim, algo que valeu a pena, que é o final deste versículo. Ela diz assim: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Ela reconheceu que na pessoa de Elias estava ali representado o Deus de Israel, o Deus que provê todas as coisas aos seus filhos, o Deus que guarda aqueles que vivem na sua presença, aqueles que buscam estar alinhados com o querer do Senhor. Aqui ela teve o entendimento, aqui ela pôde ter uma experiência com Deus, porque quem passa por uma situação dessa não vai virar as costas para o Senhor, vai entender que existe um Deus sobre a terra e que Ele cuida da gente. Na sequência, eu só vou contextualizar agora alguns exemplos, algumas imagens e alguns textos, trazer um pouquinho disso aqui para uma rotina mais cotidiana nossa, das nossas vivências atuais. Fica um pouquinho mais fácil de entender o peso das palavras. Então, com essa imagem fica fácil, né, entender como pesam as palavras. No livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Há palavras que é melhor levar um soco, né,
cara, aí como mostra a cena, do que ouvir certas palavras, porque muitas vezes alguma agressão física que sofremos, passou a dor, a pessoa pede desculpa e ok, você acaba esquecendo. Agora uma palavra, ela pode habitar no nosso coração por muito tempo. Ela pode gerar mágoas e pode gerar sentimentos contrários, sentimentos que nos afastam do Senhor por muito tempo. E muitas vezes, por não conseguir perdoar, tem pessoas que sofrem a vida toda. E tem pessoas, inclusive, que perdem a sua salvação por isso, por palavras que proferimos, por palavras que magoamos, por julgamentos sem o direito, né, porque nós não temos direito de julgar ninguém, por julgamento que fazemos, nós fazemos pessoas perderem sua salvação muitas vezes por se afastarem tanto de Deus, julgando a Deus pelo homem, né, julgando o Criador pela criatura. Que muitas vezes nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos assim usados pelo inimigo. Não que possamos ser dominados por ele, mas quando não vigiamos, aquilo que falamos pode ser usado por ele. Então, para esse problema, tem uma solução, né? Um contraponto aí em Provérbios 15, 1 e 2. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Vamos pensar assim, não basta só nós termos o conhecimento da palavra de Deus, isso falando já para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que já têm um entendimento, que têm um pouquinho mais de caminhada, de tempo. Não basta você conhecer a palavra de Deus de cor, recitar versículos aí de cabeça. Não basta você saber o que é certo ou errado. Nós precisamos ter amor naquilo que falamos. Nós precisamos ter calma para expressar, para contagiar o nosso próximo com a palavra de Deus. Não devemos levar as coisas muito a ferro e fogo, para que possamos trazer verdadeiramente aqueles que precisam da palavra do Senhor para dentro, né, do sentimento do Pai, não para dentro de um nome, de uma instituição, mas para dentro do amor, para dentro do evangelho verdadeiro. Precisamos ter tato naquilo que fazemos na presença do Senhor. E também, né, para o nosso cotidiano tão apurado, tão cheio de rotinas, tão cheio de correrias, tão cheio de encontros, pessoas, aquilo que tweetamos, aquilo que postamos no Face, no Instagram, falamos tantas coisas e devemos ter cuidado. A palavra lá em Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, muitas vezes, no muito falar, quando estamos dispersos no meio de pessoas, distraídos com as distrações seculares, cotidianas, podemos muitas vezes começar a nos deixar levar pelos assuntos de roda e começarmos a falar coisas que são loucas, insensatas e muitas vezes pecaminosas. Então, que tenhamos cuidado quando muito falamos. É melhor falar menos e que isso seja proveitoso para a vida do outro, para a vida do ouvinte e para a vida daqueles que estão ao nosso derredor e que possa dar fruto de bênção para a vida dele, de amor para a vida dele, de compaixão, de amizade, de carinho. E se não concordamos com muitas coisas, que possamos ou não falar, se entendermos que a pessoa não saberá receber, porque isso também daí gera questão de entendimento nosso, ou medirmos muito bem as nossas palavras e pedir discernimento do Senhor para podermos controlar esse pequeno órgão que pode contaminar o corpo inteiro. E também, né, em Tiago 3 e 2, diz assim: tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha o que a palavra diz: tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Entende? Isso está em Tiago 3,2.
Novo Testamento. Isso é realidade, é novidade para nós, é coisa que é no Novo Testamento, pós a vinda de Cristo. Então precisamos entender a importância das nossas palavras, a importância daquilo que professamos dia a dia. Se o homem domina, né, o seu falar, olha o que a Bíblia diz, tal homem é perfeito, porque as demais coisas são meros ajustes que o Espírito Santo vai fazendo em nós. Se nós dominamos aquilo que falamos, impedimos que sentenças sejam geradas para acarretar mal para nós, espiritualmente, e para a vida daqueles que nos cercam, somos considerados como perfeitos, porque não nos enquadramos nos loucos que tudo proferem sem medir as consequências e o peso de suas palavras. Que possamos tomar muito cuidado nisso, né? Que possamos ter muito discernimento naquilo que falamos, para que não venhamos a sofrer aí, né, as consequências disso. E para completar, diz lá em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então é o que eu acabei de mencionar, né? Que tudo aquilo que falemos, mesmo que falemos pouco, considerados os quietos, mas que possamos falar algo que gere fruto, que gere vida, que gere graça, que gere algo de bom, que gere uma ligação da presença do Pai com a vida dos nossos irmãos. Como eu já falei, estamos aqui não simplesmente para nos convertermos ao Evangelho e ficarmos sentados guardando isso para nós. Estamos aqui para sermos atalaias do Senhor, para sermos megafones, para professarmos, pois tudo aquilo que entendemos e recebemos do Senhor devemos contagiar os nossos queridos, os nossos irmãos, os nossos amigos e também aqueles que não conhecemos e também os nossos inimigos, porque da mesma forma que Cristo morreu por você, morreu por mim, morreu pelo seu inimigo também, morreu por aquele que muitas vezes você não considera, mas que se põe como seu inimigo por não entender o que acontece na sua vida. Então, que tudo que nós falemos não venha a ser sentença de mal para a vida das pessoas, mas que seja bênção, que seja obra do Senhor na vida delas. E para finalizarmos, um texto que está em Mateus 12:34. Diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Além do que falamos, além da palavra, do som, da fonética, daquilo que falamos, existe também a questão do sentimento, tá? Porque Deus ouve e Deus escuta e Deus sabe o que está gerado no nosso coração antes que nós professemos com os nossos lábios. Então, como pode alguém que está cheio de maldade gerar boas palavras? É difícil, né? Porque, como diz, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que eu mencionei lá no começo, na questão da ira, quando você está irado, você vai falar palavras que você não falaria em outro momento, vai simplesmente fluir da sua boca. Então, que tenhamos em nosso coração, que tenhamos no centro, né, a nossa alma, o nosso coração, a nossa razão, que possamos ter somente aquilo que Deus tem para nós, que possamos buscar na sua palavra, sermos sarados, sermos curados, sermos regenerados, termos a mente de Cristo e sermos cheios do que? Da palavra de Deus, da verdade, do seu Espírito, para que quando falarmos, tenhamos somente o fluir da palavra de Deus. Não precisemos aí ter tanto trabalho para refrear nossa língua, pois uma mente sarada produzirá palavras que geram bênção e vida, e o fruto será a expansão do reino de Deus. Então, para finalizar totalmente esse assunto, eu vou deixar 3 perguntas para a sua meditação pessoal que podem te fazer listar
coisas para serem observadas e cuidadas no seu dia a dia. Elas são as seguintes: 3 perguntas. Primeiro, quais são as situações do dia a dia, do trabalho e mesmo da nossa vida espiritual que nos fazem exteriorizar aquilo que às vezes nem confessamos a nós mesmos que povoam o nosso interior? Porque existem coisas que a gente esconde de nós mesmos, nem falamos em oração, mas o inimigo é astuto para criar situações que fazem isso brotar do nosso interior. Quais são elas na sua vida? 2. Quais são as consequências percebidas em decorrência dessas palavras? Depois de enumerar, essas situações, comece a perceber as consequências delas, que vai ficar muito mais nítido relacionar, causa e consequência, relacionar aí o peso das palavras, e a sua vida vai fluir muito mais fácil. E por último, como podemos hoje mudar esse ciclo de sentenças e consequências? A essência é conversão, confissão, busca de perdão do Senhor e o domínio do Espírito Santo sobre a nossa natureza. Mas entenda essa palavra para você, como você pode fazer essa diferença. Eu espero que esse tema seja de grande valia para a sua vida e possa trazer frutos, possa trazer mudança no seu dia a dia. Que você seja abençoado por esse tema, por esse assunto abordado, que você possa crescer, que isso traga curiosidade para você buscar e estudar ainda mais a palavra de Deus, porque há muito para se entender, há muito para se buscar na palavra do Senhor. E eu te espero no próximo vídeo. Curta esse, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e eu te espero no próximo vídeo.